Bom dia, hoje eu estou com a Bárbara Tosta e a gente vai falar um pouco sobre a recolocação, as estratégias de recolocação no mercado. E a Bárbara, ela trabalha aqui com a gente, ela atua na área de recolocação profissional, atende empresas grandes aqui com a gente, em volume, né, ou em cargo. E hoje a Bárbara vai contar um pouco como que funciona esse mercado e antes de tudo, Bárbara, eu quero te agradecer, eu quero que você conte um pouco sobre a sua experiência. Apesar de nova, você tem bastante bagagem já. Eu quero que você compartilhe aí com a gente. Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação, Simone. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar participando desse projeto. É muito gratificante. Eu vou começar então contando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, inclusive no suporte, né? Eu tenho 23 anos, sou psicóloga de formação, me formei em 2019, também é bem recente que me formei, mas desde estagiária eu já comecei na área de recursos humanos. Então, comecei lá no setor de recrutamento e seleção, fui ganhando espaço, fui crescendo dentro da suporte. Além de conhecer um pouco do mercado de recrutamento e seleção, que foi a parte empresa e candidato, hoje eu estou tendo a oportunidade de atuar mais com esse processo de recolocação profissional, que é onde a gente, além de ver um pouco da empresa, como que a empresa funciona, a gente também vê mais do lado do candidato, né? A gente sente a experiência do candidato nessa busca por recolocação, que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que a gente não fala muito, mas é necessário falar sobre isso. Bárbara, assim, já falando sobre esse assunto, como que está o cenário hoje, né, do mercado de recolocação, diante de tantas mudanças, né, que aconteceram nesses 2 últimos anos, com a questão da pandemia, também questões políticas, como que se encontra hoje o mercado de trabalho e quais são as principais tendências? Há alguma tendência ou não há? Sim, a gente fala muito sobre a mudança, como era o RH antes da pandemia e como vai ser depois. Mas muito mais do que o RH, eu vejo que todas as empresas estão tentando se adaptar. A gente foi pego muito de surpresa em um momento que a gente tem que usar muita tecnologia e nem todo mundo está apto para isso. Eu vejo que hoje a maior tendência é que as empresas investam cada vez mais em processos tecnológicos, tanto para a questão da mobilidade, que é você estar perto de alguém que não pode estar perto fisicamente, que esse foi um dos maiores desafios, acho que em todas as áreas, né? Todo mundo sentiu um pouquinho. Mas também por questão de tempo, eu vejo que eles trazem esses processos tecnológicos para otimizar o tempo, para demonstrar mais profissionalismo na empresa e, consequentemente, o que eles vão buscar no mercado de trabalho, um candidato que se adapte a esse mercado tecnológico. Então, alguém que, mesmo que não tenha o conhecimento da ferramenta, se mostre disposto a aprender. Além de processos criativos, eu vejo que é mais uma das tendências do novo mercado de trabalho pós-pandemia, que é aquela pessoa que sabe se virar, aquela pessoa que sabe ser ágil, e que também consegue pensar fora da caixinha. Mesmo que cada empresa tenha o estilo dela, de buscar, cada empresa tem uma cultura e cada pessoa tem uma cultura também. Eu vejo que isso vai muito de encontro ali no meio do caminho, quando a gente fala o que é a tendência do mercado. E isso é uma coisa que não dá para fugir muito. Mesmo que a empresa tenha aquele fundinho dela, aquela personalidade dela, a tendência é que a gente caminhe por esse lado mais tecnológico mesmo. E aí, falando assim, essa questão da tecnologia, né? é, Até no mês passado a gente falou com o Eduardo Sais sobre softwares, né, que potencializam aí essas recolocações profissionais, né? Qual que é a sua opinião assim sobre essa questão? Você vê realmente que ajuda, que hoje as empresas fazem mais uso, né? E em que ponto que o recrutador, né, ele tem que tomar cuidado, né? Porque eu acredito, no meu ponto de vista, é muito bom, porque eu vejo que facilita, você tem um controle melhor do processo. Mas eu acredito que para vocês que recrutam, vocês têm que ter um ponto de atenção, né? Porque Sim. tem a questão de você conhecer o candidato, né, do contato, porque mesmo assim, hoje você deve estar fazendo muita entrevista online, né? É diferente a entrevista online da entrevista pessoal, não é?
Eu acho que o sentimento que a gente tem é de não conseguir absorver tudo que a gente pode, né? Realmente, o contato muda muito. Eu vejo que esses processos tecnológicos, né, essas mudanças, elas têm sido muito criticadas, né? Muitas vezes as pessoas não se adaptam realmente a esses novos sistemas, novos sites. Muitas vezes você vai preencher um currículo de uma forma mais demorada, mas eu vejo que isso tem ajudado muitos processos de recrutamento e seleção no tempo. Então, a pessoa otimiza aquele processo seletivo porque o sistema ajuda. E um ponto que você trouxe, realmente a gente tem que tomar cuidado, porque a ferramenta, ela auxilia o processo, ela não é o processo inteiro. Então, é importante a pessoa que está fazendo uso dela ter o conhecimento disso para conseguir colocar as duas coisas em prática, tanto o lado humano dela, quanto essa ferramenta tecnológica trazendo essas mudanças. Nem sempre as ferramentas tecnológicas são 100% assertivas, por isso que a gente conta muito com o recrutador que está ali do outro lado da tela, para conseguir fazer o uso devido dela e não perder a qualidade do processo seletivo. São pessoas recrutando outras pessoas, né? Não é, Sim, não é uma máquina, né? é E, isso. e aí, assim, sobre a recolocação profissional, né? Agora, um outro ponto aí é a parte do candidato, né? De quem está buscando quem está nesse caminho, né? Dessa recolocação. Quais são os passos? Tem passos? Tem alguma estratégia ou não? Mesmo a pessoa que está trabalhando, que quer mudar de emprego ou que está desempregada, é só ela fazer o Uhum. currículo e ela vai mandar o currículo para todo mundo? Ou não? Existe uma linha, né, que a pessoa tem que ter um objetivo e seguir, ou ela pode fazer e mandar para todo mundo e fazer qualquer currículo? Como que é isso, assim? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Às vezes a gente parece que a gente pensa que é tão óbvio, mas é uma dúvida muito frequente que a gente sente aqui na consultoria, né, Simone? Eu vejo que a gente entende que é um momento muito difícil, um momento de pandemia, mas a gente tem que direcionar sim para um caminho, mesmo que a pessoa esteja em um momento que ela está muito desesperada em busca dessa recolocação, se ela não traçar esse caminho, pode ser que atrapalhe mais ainda um processo que já é muito difícil, que é essa busca por recolocação em um mercado que tem muita gente procurando e pouca vaga aberta. Então, como que eu indicaria para a pessoa colocar o primeiro passo dela, né? Além de um currículo pronto, que é aquele currículo que ela vai estruturar com as informações dela de uma forma muito clara, ela tem um objetivo. Então, ela pontuar o que eu quero, por onde eu vou seguir e de que forma eu vou seguir. E esse processo, ele é diferente para cada pessoa. Porque tem alguma pessoa que ela vai preferir se candidatar, ou ela vai preferir que abra uma vaga no perfil dela, talvez aquela pessoa que está trabalhando, que não tem tanta urgência, ela vai esperar uma oportunidade. Tem outras pessoas que vão em busca, que vão fazer networking. Então, tudo é válido, desde que a pessoa entenda qual que é o objetivo dela e consiga caminhar no meio disso, nas melhores estratégias que ela conseguir. E quando eu falo de estratégia, é que a pessoa sabe o que ela quer e ela consegue ser assertiva nisso. Porque muitas vezes ela vai disparar vários currículos, ela não vai ser chamada e ela não vai entender por que eu não estou sendo chamada, por que eu não consigo uma entrevista, e muitas vezes está lá no anúncio. As pessoas deixam com muita clareza perfil da vaga, quais são os requisitos, e a pessoa que não consegue direcionar esse objetivo, muitas vezes ela não vai conseguir acertar o passo nesse caminho. Fica um caminho um pouco mais difícil quando não se tem esse objetivo muito bem definido. Você falando isso assim, eu já vi, né? Assim, não, eu queria saber se eu passei na vaga, tal, não passei. Mas aí pode deixar o meu currículo para outra vaga, mas então você está falando que não é assim, né? Assim, eu acho que todo mundo sabe que não é assim. Só que Sim, na hora que você está no meio, na hora do processo, assim, acho que às vezes o candidato acaba se perdendo, né? Então, ter bem sim. definido, né? Às vezes a pessoa buscar um modo que ela consiga objetivar isso, né? Nem que ela escreva e coloque isso num papel, né? Talvez seja válido, não sei, porque aí ela vai definir Sim,
essa Ela vai estratégia definir essa de, busca dela. eu quero para a área comercial, né? Eu acho que tem que começar daí. Da onde que eles começam? Eu acho que esse processo começa principalmente no interesse da pessoa, porque ainda que a gente fale disso do perfil, que às vezes a pessoa ela não vai, eu vi uma vaga que talvez não encaixe tanto comigo, mas talvez é uma vaga que ela tem interesse. Então, olha, eu estudei sobre isso, eu acho esse assunto interessante, eu vou tentar essa vaga. E eu acho super válido, porque às vezes a empresa também está procurando alguém com esse pensamento. Então, nem sempre o anúncio ele vai ser uma coisa assim, definitiva, eu tô lendo, é isso e acabou. Mas às vezes a pessoa vai olhar e vai falar, poxa, eu estou vendo que não tem nada a ver comigo, não serve para mim. Quando eu digo disso, de colocar uma estratégia, eu digo mais disso. A pessoa saber qual é o interesse principal dela, onde ela pode caminhar nesse interesse dela, porque às vezes, nossa, fiz um curso, eu gostei muito, eu trabalhei numa área totalmente diferente, mas eu sinto que eu tenho jeito para aquilo. Então, ela vai direcionar essa busca dela para as vagas que ela também tem interesse, além das que ela já tem experiência. E muitas empresas estão apostando nisso hoje também. Olha, eu quero pegar uma pessoa que ela é apaixonada por essa área. Eu não ligo para a experiência. Eu quero uma pessoa que tem brilho nos olhos, que hoje em dia é o que a gente vê que falta muito. A gente encontrar o candidato que brilha os olhos nessa vaga que a gente tem. E aí, até eu vou adiantar uma pergunta aí que eu ia te fazer, que você tocou nesse ponto. A gente está falando assim um pouco do candidato, né? Como ele se orientar, se colocar em um caminho mais seguro, assim, para ele conseguir, né? Ter Uhum. mais chances. E como o pensamento, a análise do recrutador, né? Porque o que que acontece? Às vezes o candidato está ali, que é a vaga, e ele acha que ele foi melhor que o outro e o outro que passou, né? Mas se a gente for pensar friamente, por exemplo, eu em uma vaga, né? E aí eu estava concorrendo, a outra pessoa passou, mas eu não posso falar que eu não sei o que que o recrutador estava pensando, qual que Sim, era a avaliação do cliente do recrutador, mas isso é muito comum, né? Ter isso é muito essa. comum. E eu acho que não sinto que seja tão culpa do candidato, mas muitos candidatos não têm esse conhecimento. E já falando isso, adiantando, para ninguém se sentir culpado. Mas muitas pessoas vão entender que talvez elas foram desclassificadas por uma coisa que foi delas, quando na verdade não. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer da cultura da empresa versus cultura do candidato. Como que isso geralmente funciona? A empresa tem alguns detalhes, algumas particularidades culturais de lá de dentro mesmo, que talvez você olha seu currículo e você fala, nossa, essa vaga eu bati 100%, por que, que eu não fui chamado? Então, muitas vezes o recrutador, no momento do processo seletivo, identificou que a sua cultura não bate com a cultura da empresa. Então, é por isso que a gente faz aquelas perguntas que muitas pessoas pensam que são perguntas bobas, que são perguntas clichês, mas elas dizem muito sobre essa cultura da pessoa e cultura da empresa, porque precisa combinar. Para você entrar na empresa, dar certo e se sentir satisfeito profissionalmente, é importante que você combine com a empresa. Então, muitas vezes, o não do processo seletivo te livrou de uma situação estressante, porque o seu currículo técnico pode bater tudo, mas às vezes o que a empresa procura não é o que você pode oferecer, e isso não é defeito nenhum, isso não é problema nenhum. Isso significa que são características de cada um, só não combinam naquele momento. E pode ser que depois o candidato combine com essa cultura da empresa. Né? Acho que esse momento de mudanças traz muito isso para nós. Interessante isso. Então, você diz que a parte técnica, às vezes a pessoa é muito boa, mas ela, ou naquele momento, ou realmente o perfil cultural dela, o momento de vida dela, talvez também, não Sim, estava alinhado com o que a empresa precisa hoje, né? Porque o mundo sim, corporativo é assim, né? É para hoje, nesse momento, estamos assim, é assim que a gente precisa, né, dos colaboradores ou das pessoas que vão entrar na empresa, né? isso. E muito legal isso, essa observação, assim, esse ponto, porque às vezes parece muito simples, mas a gente, por ser simples, né?
A gente acaba Não é falado. a gente sempre vai achar que é uma coisa maior, né? Ai, não Sim, contratou por causa disso ou daquilo. eu aproveito para puxar um gancho, Simone, na questão do RH, o papel do RH nisso. Porque a gente escuta muito de candidato, né? Mas foi o RH, foi o RH, a culpa foi do RH. E às vezes eles recorrem a nós de uma forma que, se a gente pudesse, com certeza a gente ajudaria de outra forma. Eu vejo que o RH, ele é a ponte, ele entende do processo corporativo, então ele entende o perfil da empresa e ele está ali para te questionar para ver se bate. Ele vai ver as expectativas da empresa e as suas. E naquele momento ele não é o vilão. Muitos não sabem disso, mas o que a gente mais quer é que dê certo. Então, a gente está ali naquele momento entrevistando, às vezes a gente está intimidando a pessoa com muitas perguntas, porque é um momento delicado, é um momento tenso, né, que a pessoa fica muito apreensiva. Mas isso é realmente, a gente quer ajudar, a gente quer estimular a pessoa a falar alguma coisa, a se mostrar, a conhecer mais dela, para encaixar nos nossos processos e para ter êxito nesse processo. Assim, agora uma outra curiosidade, assim, né? Tem alguma dica, assim, não sei se dica é a palavra, mas alguma técnica, algo que Uhum. um candidato tem que se atentar quando ele vai à entrevista, quando ele está já num processo seletivo, existe algum caminho que ele pode seguir estrategicamente para ele aumentar as chances dele naquela vaga, na recolocação? Sim, muito. A gente percebe que muitos investem muito no currículo, que é a primeira impressão, realmente é muito válido, isso é muito válido, isso é muito importante. Só que se importar só com o currículo, não, você não vai ter um êxito. Você vai ter uma entrada nesse processo seletivo. Mas vai chegar no processo seletivo, você vai se deparar com outras situações que são importantes que você tenha se preparado. E como que a gente faz isso, né? A ansiedade toma conta da gente totalmente no momento do processo seletivo, ela atrapalha. Então, muitas vezes, acaba aquele momento você ensaiou tudo, ficou tudo bonitinho. A ansiedade vem para tirar a gente do eixo. Mas é importante que a pessoa saiba também que o recrutador já está esperando isso, ele já está acostumado a lidar com esse tipo de situação, então não é um critério eliminatório que você fique muito nervoso no processo seletivo, mas o que eu posso dizer para aqueles que estão se preparando? Qual que é a minha dica? Se preparem fazendo planejamentos, porque eu vejo que os planejamentos hoje, eles diminuem essa chance do erro. Então, você se planejar sobre o caminho da entrevista evita que você chegue atrasado. Você se planejar pesquisando sobre a empresa, evite que a pessoa, que o recrutador te faça uma pergunta que você não vai saber responder. Então, claro, tem muitas vagas que são confidenciais, a gente, principalmente quem trabalha com consultoria sabe disso, que muitas vagas você vai sem saber o nome da empresa, mas se você souber, se você pegar o máximo de informações possíveis, vai fazer com que no momento da entrevista você se sinta mais preparado. Sabendo o que responder, nem sempre você vai ter o script, porque cada recrutador vai te perguntar uma coisa, né? Mas se você já tiver um planejamento acerca disso, você consegue responder de uma forma mais assertiva. E com relação à pessoa ficar nervosa, tem alguma coisa assim que vocês indicam que possa ser feito? Porque você é psicóloga, né, Bárbara? Então, vocês Sim. analisam tudo, já sabe se a pessoa está nervosa com tique, isso, aquilo. Tem gente que faz respiração antes, toma chá, já ouviu um monte de coisa assim. Mas existe tecnicamente algo que possa ser feito também? Sim, uma coisa que a gente indica muito, recomenda muito, é que a pessoa faça exercícios de respiração. A gente tem, assim, uma centena de modelos de exercício, né? Porque cada um se adapta melhor, às vezes a pessoa gosta mais de um do que de outro, mas exercícios de respiração geralmente fazem com que a pessoa consiga, né, eliminar um pouco essa tensão, porque a tensão, ela vem do mental, mas ela se torna física. Então, quando você menos espera, tá com a mão, o pé batendo, fazendo, roendo unha, mexendo na unha, tirando pelinha, e o físico vai falando sobre o que a mente está sentindo.
Então, esses exercícios de respiração são coisas que toma água também, deixa seu corpo relaxar. Tem diversas formas para a pessoa conseguir isso, e isso vai fazendo com que a mente dela se tranquilize. Então, é um processo que é um ciclo. A mente vai trazer uma informação para o corpo, e quando o corpo se acalma, ele leva outra informação para a mente. Calma aí que tá tudo bem. E a gente tem que, o candidato tem que escutar mais ou falar mais, ou é relativo? Isso Ou também é uma falar menos? pergunta bem É, é uma pergunta bem polêmica, porque a pessoa, ele sempre fala, mas eu não sei, é muito, é pouco, o que eu faço? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no meio termo, quando a gente está falando sobre isso. Eu vou explicar por que essa é a minha opinião. Eu vejo que o candidato, que ele fala muito, que às vezes vai falar, olha, vou me apresentar, vou falar bastante. Aquele candidato que fala muito pode deixar o recrutador sem tempo de falar sobre a vaga. Então, acho que existe um momento onde você tem que falar e falar sobre você, descrever o máximo possível que você conseguir sobre você, mas sem deixar o recrutador ficar sem ar. Então, assim, deixa o recrutador dar o espacinho dele, de perguntar, porque às vezes a pergunta dele vai direcionar para um outro caminho, que é o que ele precisa saber. Ele precisa te conhecer, mas ele também precisa falar. Em contrapartida, tem aquele candidato que tem medo de não se colocar no momento da entrevista, não falar, porque ele tem medo de ser esse cara que fala muito. Então, acho que é o meio termo. Você tem que se mostrar, ele tem que saber quem é você, mas você também não pode tirar o lugar dele, porque ele também tem que falar um pouco. Você tem que conhecer da vaga. senão o candidato que vai acabar avaliando o É. recrutador ali, vai ter E é uma cansativo, porque às vezes a troca. pessoa está falando, ela está assim, num movimento que ela não, às vezes ela não está nem pensando, ela vai disparando, e às vezes nem é o intuito da entrevista, foge, porque ela quer falar, ela quer se mostrar, e às vezes foge. Então, deixa o recrutador conduzir um pouco, porque aquele momento que você fala, nossa, eu não sei o que eu vou falar agora, ele com certeza vai saber como direcionar. Talvez também assim, o recrutador e tem também o cliente, né? Quando o candidato já passou para a fase do Sim, cliente, que o candidato fala, e às vezes o cliente ele tem o tempo e ele tem outras pessoas para entrevistar, né? E às vezes assim, a pessoa isso. até é uma pessoa boa, mas isso fez com que o cliente não tivesse paciência e não quer mais, né? Não quer mais nem saber, então tá bom, obrigado, e acaba parando por aí, né? E não conhece E tanto do candidato, né? isso acontece principalmente por esse tempo que foi gasto em assuntos que talvez não fossem tão pertinentes à vaga. Então, talvez o cliente, né, o gestor da empresa, o dono da empresa, tenha direcionado, naquele tempo que ele poderia, ele tenha direcionado perguntas mais assertivas e você teria se mostrado de uma forma melhor. E assim, eu acho que até a gente falou um pouco disso, né? Mas vocês, como recrutadores, o que é, vocês eliminam assim no. Isso depende da vaga, depende do candidato, do perfil que o cliente passou, né? Tem algum caso que vocês já olham a pessoa pessoalmente, e vocês já eliminam, vocês já. Como que é esse tratamento, assim, né? E às vezes assim, isso pode fazer com que o candidato perceba, né, também. E aí isso Sim, pode desmotivá-lo na entrevista também, né? Como que é? Essa relação é muito difícil, né? sim. Nessa parte. E é delicado, Simone, não só por essa percepção do candidato, como também por uma questão de discriminação, né? Aquela Tá. pessoa que vai discriminar, eu olhei e eu talvez não conhecia a pessoa, bati o olho, esse negócio de bate o olho nunca é assertivo, né? Então, é interessante que o recrutador seja ouvinte. Então, não só esperar a pessoa chegar e ter uma percepção dela do que ele pode ver, porque talvez na hora que a pessoa fala, ela vai demonstrar uma outra coisa. O ser humano, ele é muito julgador. E o recrutador é julgador, ele é um ser humano como todos os outros. E é importante que esse recrutador ele tenha esse exercício dele, de entender isso nele, entender isso nas pessoas, né? Seja uma pessoa empática, mas também que ele consiga ter esse feeling de, olha, eu preciso ouvir a pessoa.
Às vezes a impressão que eu tenho, e não só de aparência, porque às vezes no começo da entrevista o candidato se perde todo, né? Não fala coisa com coisa, você fala, nossa, o que é isso? Mas dá oportunidade para a pessoa se mostrar realmente, e muitas vezes ter essa iniciativa, né, de conduzir a entrevista por um caminho melhor. Eu vejo que hoje, motivo de reprova em processo seletivo é muito sobre o perfil da pessoa, sobre talvez não estar tão alinhado com a vaga, por isso que é importante que a pessoa seja muito sincera no currículo. Às vezes, a gente vê muito de candidato que fala, olha, mas eu mandei o meu currículo, chegou lá, a pessoa, né, não foi aprovada. O que aconteceu? Quando o recrutador consegue dar esse feedback para a pessoa, é excelente, para ela entender quais são os pontos que ela deve melhorar. Muitas vezes a gente nem sempre tem todos os pontos, mas uma pessoa que realmente se sobressaiu. Mas eu vejo que hoje é muito cobrado realmente que os recrutadores deem esse feedback para o candidato, e seria excelente que todos dessem, para a pessoa conseguir melhorar. Às vezes é algo que ela não está enxergando, é algo que é difícil para ela de perceber, e que se alguém falar, ela fala, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes, né? Eu acho interessante aí, então, que você falou, o recrutador, para o candidato ficar atento, porque o recrutador ele pode te ajudar. E um bom recrutador ele tem um papel também de orientação durante a entrevista. Então, a pessoa mantendo o foco, tendo o objetivo dela, fazendo esse planejamento nesse momento, né, que ela está na entrevista, tal, se ela for esperta, esperta não, mas se ela for um pouco atenta e observadora, assim, Sim. Ela pode ter a ajuda do recrutador para a vaga ali, né? E eu Isso. penso assim também que, como você falou, o recrutador entende o candidato, né? E talvez também essa sinceridade do candidato, não só no papel, ali no currículo, mas também ele está numa entrevista, ele também, então, ele pode falar, né? Falar, eu estou um pouco nervosa, né? Mas o que vocês gostariam de saber? Então, o candidato também pode se colocar nessa postura, né? Sim, até eu acho que sinceridade nesse ponto vai trazer um ponto positivo para você no processo. Porque aquele recrutador, às vezes, ele vai falar, olha, eu gostei muito dessa pessoa, acho que ela não se expressou bem porque ela estava nervosa, mas eu vou dar mais uma chance para eu conversar com ela de novo. E a gente vê muito isso aqui. Nossa, eu gostei demais, eu senti uma coisa daquele candidato, ele estava muito nervoso, mas eu vou chamar ele de novo. Eu acho que o papel do recrutador vai muito disso, né? Às vezes a gente vê muito de candidato, muitas críticas nas redes sociais em relação ao recrutador querendo tirar a pessoa do processo, quando na verdade é o contrário. A gente quer trazer as pessoas para o processo porque a gente quer ter êxito no processo seletivo. Agradar o candidato, a gente quer recolocar pessoas e o nosso cliente, que é a pessoa que solicitou a vaga. Então, o nosso papel vai ser de facilitador. Eu estou ali no meio, então eu vou fazer o que eu puder pelo candidato e para atender o meu cliente da melhor forma. Então, às vezes, o candidato não sabe se expressar bem, mas o recrutador já entendeu o que ele quis dizer e fala, não é isso. Então, os dois conseguem, não, realmente é dessa forma. E conseguem evoluir para uma entrevista melhor. A pessoa se sente mais à vontade, ela vai sentir que está em casa, ela vai se sentir abraçada, acolhida, e ela fica menos nervosa. Então, ela se sai melhor no momento do processo seletivo. Eu acho que é muito dinâmico e orgânico, né? Não é uma coisa que a pessoa pode fazer estratégia, mas não é uma conta matemática, né? E aí eu acho que em cada processo ela vai amadurecendo. E aí, assim, agora uma pergunta, né? Que acho que também é meio clichê, mas qual é a dica assim para a pessoa que ela passou no processo seletivo? O que você fala para essa pessoa, né? E qual é a dica para o candidato que, putz, ele não passou, foi mais um e ele já está cansado, ele já fez um monte. Quais são as dicas que você dá? Isso é muito importante. Eu vejo que essa é uma dica de ouro. O candidato que recebeu, né, um feedback positivo, eu acho que no momento do processo admissional, que ainda é processo seletivo, é importante que ele continue demonstrando esse interesse
Então, que faça exame admissional, entregue a documentação dentro do prazo correto, mantenha uma boa comunicação com o RH da empresa, né? Não perca essa comunicação, porque vai ser o elo dele, o primeiro elo dele dentro da empresa que ele está vindo a entrar. Também aproveitar a oportunidade, dar o melhor de si quando chega lá. Então, pergunta, você chegou lá, tem dúvida? Não, nossa, estou perdida, não sei, não estou conseguindo pegar a rotina muito bem. Sempre vai ter alguém para você perguntar. Então, quando você entra numa nova oportunidade, novas situações geram medo na gente, a gente fica inseguro, isso é muito natural, mas eu vejo que sempre tem um caminho. Então, eu vejo que esse caminho de perguntar, tirar dúvida, trazer a pessoa para perto, faz com que você consiga ir melhor nesse processo, que ele seja menos difícil, né? Mesmo que a mudança seja difícil, a gente consegue minimizar. E para o candidato que recebeu o feedback negativo, é muito delicado, eu sei que é um momento muito... Ninguém quer receber o feedback negativo, mas como a gente pontuou antes, nem sempre é culpa do candidato, ou culpa do recrutador, talvez não tenha uma culpa para isso, né? Mas é mais uma compatibilidade de perfil. Por isso que eu sempre recomendo, como candidato, pessoa chega lá e fala, olha, eu sei que às vezes tem algum candidato que saiu melhor que eu, né, eu entendo não, só que eu gostaria de entender se tem algo que eu posso melhorar. Nem sempre o recrutador vai dar esse feedback, mas vamos tentar. Muitas vezes você pega um recrutador que tem isso, quer ser sincero, quer que você evolua, então ele vai ser sincero com você também. Ele vai te passar essa informação para que você possa melhorar. Então, o processo é não desistir quando a gente recebe o não, porque a gente vai se construindo. Então, cada experiência dessas vai construindo para que a gente tenha força para a próxima. Às vezes, numa entrevista que você vai, a próxima, vai cair alguma questão, alguma situação que você passou. Então, você vai saber sair melhor, você vai saber responder de uma forma melhor, graças àquela que deu errado. E, às vezes, a que vai dar certo é muito melhor do que a que deu errado. Então, a gente não pode desanimar, não. Eu dou muito incentivo nesse momento, porque eu sei que é difícil, mas a gente consegue ajudar de alguma forma. E então, candidatos, ó, prestem atenção, voltem no vídeo, né? Porque eu também acho, eu acho que a gente tem que olhar, tudo tem um lado positivo e negativo, né? E eu procuro sempre olhar do lado positivo, porque cada dia é um dia difícil, né? A gente tem que fazer um dia de cada vez. E se a gente souber aproveitar da situação que a gente já passou para se tornar melhor, né? Resolver mais fácil aquela outra questão ali que nos foi apresentado, a gente até se sente com mais potencial, né? Mais forte para aquilo, mais preparado, né? Então, olhar o que aconteceu que não foi tão legal, mas tentar absorver as coisas boas daquilo, seria sempre o ideal, né? E a gente praticar essa melhora. E, Bárbara, Sim. assim, para a gente finalizar aí o nosso papo, outras dicas. Eu Vamos lá. queria saber, assim, que você comentasse as principais falhas que os candidatos apresentam, colocam durante um processo seletivo, começando assim, desde o currículo, né? Porque como a gente Uhum. começou a nossa conversa, existe então uma estratégia para o candidato, né, elaborar desde do currículo, né? De quando ele está preparando até o momento que ele está numa entrevista. Mas no caminho pode acontecer falhas. Quais são as principais falhas Uhum. que os candidatos apresentam, né, no geral? E quais as principais dicas para você tentar um melhor resultado, né, na sua recolocação Uhum. profissional? Começando na elaboração do currículo, eu vejo que a gente começa com as más formatações, que são erros de português. Muitos esquecem de pôr o telefone ou e-mail. Isso é o principal. Além de colocar suas informações técnicas, sempre revisar o contato para não digitar talvez um número errado, que às vezes, nossa, não estou recebendo nenhuma ligação. Confere
confere porque isso é crucial no momento do recrutador fazer contato, né? Então, desde a elaboração do currículo, dessa formatação, erros de português e também da sinceridade do candidato de colocar as informações lá. Porque às vezes a gente quer montar um currículo lindo, cheio de informação, mas se não for compatível com o que você já fez, no momento da entrevista você pode se dar mal. É aquele momento que o recrutador vai perceber que você não falou a verdade e isso é motivo eliminatório no processo seletivo. Então, sempre ser sincero, às vezes demonstra que você tem mais para aprender, que você quer aprender mais, mas nunca coloque informações que não são verdade. Eu vejo que também é um erro muito comum os currículos que, às vezes, você chama a pessoa para o processo seletivo, ela falta sem avisar, e depois ela quer remarcar, mas ela não deu uma justificativa antes. Isso já entra em outro ponto que eu ia falar um pouco mais para frente, sobre o desinteresse. A gente vai chegar lá, né? Mas eu vejo que, às vezes, o recrutador até vai remarcar, mas é muito mais gentil que você avise quando não pode ir, imprevistos acontecem, os recrutadores já estão acostumados com isso, e também faz com que você não trave a agenda do recrutador, né? Que às vezes ele poderia estar fazendo outra coisa, então a gente sempre preza muito por essa sinceridade. Houve um imprevisto, foi de última hora, não tem problema, sempre avise. Eu vejo também que essa questão do desinteresse, quando o candidato chega, ele demonstra que, assim, olha, vocês precisam de mim, mas eu estou aqui para fazer uma entrevista. Então, aquele candidato que às vezes não pergunta muito, fica muito na dele, ele quer que você fale muito, mas ele não quer falar dele. Principalmente os que estão empregados, né? Isso acontece. É muito frequente, mas mesmo que a pessoa esteja empregada, como que a gente vai saber dela, né? A gente precisa conhecer a pessoa. Então, é importante que ela fale dela, sim, que ela seja simpática, que ela demonstre quais são os interesses dela. A questão da apresentação é algo fundamental também nessa etapa, porque muitos não se preocupam com isso. Às vezes se preocupam num currículo impecável, mas chega na hora, a pessoa não se preparou devidamente. A gente sabe que existe todo um guia, né, de boas práticas que a gente pode procurar em qualquer lugar sobre vestimenta, sobre apresentação, sobre você chegar e cumprimentar as pessoas que estão lá, sobre não chegar atrasado. Isso são coisas que, apesar de simples, dizem muito sobre o candidato. Então, é a porta de entrada dele, é a obrigação dele que ele seja assim, e já é um passo bom. A pessoa que começa sendo educada, chegando dentro do horário, ela está recebendo pontos ali. Pode parecer que é o normal, mas é muito positivo isso para ela. Para sair melhor, é isso aí. Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa mas eu acho que ficou bem claro, assim, uma visão, né, para o candidato, para ele também entender um pouco o outro lado, né, de quem está recrutando, como fazer esse paralelo, como tentar alinhar a expectativa dele com a expectativa da empresa, né? Como que funciona esse processo, porque às vezes tem essa falta de conhecimento, né, assim, por parte de quem é o candidato também, né? Então, acho que ficou bem claro. Eu te agradeço aí pelas dicas, pelo seu tempo, e eu espero que a gente fale mais aí sobre RH, sobre estratégias de recolocação. E você tem alguma expectativa para o mercado de recolocação para os próximos meses aí? Sim, eu gostaria também de agradecer, Simone. É muito gostoso falar sobre isso, é algo que a gente vê, e saber que a gente vai alcançar e ajudar os candidatos também é muito gratificante. Que a gente vai conseguir falar um pouquinho do nosso lado, às vezes vai ajudar alguém que está nessa busca, que vai falar, poxa vida, que dica legal, deixa eu tentar colocar aqui no meu processo de recolocação. Então, também fico muito feliz de estar podendo fazer parte disso, né? E sobre essa expectativa, eu vejo que com as vacinações, com essa questão da redução, né, dos casos de Covid, muitas empresas estão voltando a contratar. Então, muitas empresas estavam com medo de novas contratações, muitas empresas estavam aderindo ao modelo só home office, isso também é uma das novidades, mas eu vejo que muitas empresas já estão começando a retomar. Então, eu acredito que até 2022, muita vaga vai abrir. A gente vai ter um mercado de trabalho bem aquecido,
O pessoal tem que ficar bem atento, se atualizar bastante, porque eu acho que, apesar da gente ter vivido alguns momentos bem complicados, a tendência é que agora melhore. Bom, que bom. Eu já vejo uma melhora também, né? Sim, Nesses meses aqui. Acho que todo mundo tá mais seguro, já sabe um pouco, né, do que está acontecendo e tem uma estabilidade um pouco maior mesmo, mais extensa, assim, né? sim. Mas obrigada, Bárbara, aí por Eu que tudo e agradeço. volte mais vezes para o canal, trazendo mais dicas, e que a gente fale mais para frente aí de muitas e muitas vagas abertas aí no Brasil, né? Sim. O pessoal ainda vai me ver muito aqui nesse canal. Aí, Com certeza eu volto. obrigada, Bárbara. Uma Muito ótima semana aí para obrigada. você. Um beijo. Para você também. Tchau, tchau.